ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, veja se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Amém. O que passa na sua mente quando você olha para essa imagem? O que passa na sua mente? Deus sempre chama a atenção do seu povo. Lembra de Moisés, lá no arbusto, né, que não se queimava, um arbusto em chama. Lembra do mar dividido, duas paredes enormes de água? Lembra disso? Lembra de Abrão e Sarai, ela com 90 anos de idade, estéril, dando à luz a um bebê? Lembra daquela pequena nação de Israel, dominando todo o Oriente Médio? Lembra de Maria, esposa de José, que engravidou e deu à luz sem ter contato nenhum com um homem? É assim, é justamente isso. Deus faz coisas para chamar a atenção do seu povo. Então, através de Jesus nessa cruz, Deus sacudiu o mundo. No último momento, naquelas últimas 3 horas, da meio-dia até as 3 da tarde, o sol ficou escuro em toda a terra. Aquele véu que separava o santo do santíssimo lugar, aquele véu que tinha 72 tecidos entrelaçados, numa espessura de uma mão, 7,6 centímetros, 18 metros de altura, 9 metros de largura, se partiu de cima embaixo. Houve um tremor de terra, um terremoto, e as rochas também se partiram, e os túmulos se abriram, e os mortos ressuscitaram. Olha só como Deus chamou a atenção, e chama a atenção do seu povo até agora, através dessa cruz. Uma morte inédita. As últimas palavras arrepiantes saíram da boca de Jesus, pendurado nessa cruz. Eli, Eli, lama sabactani. Ele já tinha dito algumas frases. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Já havia dito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né, para aquele homem que estava crucificado com ele. Ele já havia dito: Senhora, está aí o seu filho, né? Ele disse 7 frases: tenho sede, está consumado, Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, 7 frases arrepiantes, naquelas 3 horas pendurados naquela cruz. Nós sabemos que as últimas palavras de uma pessoa realmente são as mais importantes da vida dela. Eu já tive no leito de morte de um irmão nosso, lá de Arthur Nogueira, de Jalma, e nunca na vida eu vou esquecer o que ele me disse naquelas últimas palavras, sabe? Porque as últimas palavras que saem da boca de uma pessoa que sabe que está morrendo são as mais importantes. E são palavras que impactam aquelas pessoas que ouvem, sabe? São palavras que dão motivação para as pessoas levarem a sua vida durante toda a sua vida, sabe? A vontade dessa pessoa
no seu leito de morte, ela causa um impacto tão grande, né? Que a vontade dela normalmente é cumprida pela própria família. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo começou dizendo que a mensagem que ele anunciou é o evangelho que tinha salvo eles e ainda mantinham firmes na fé e que era da mais alta importância, que Jesus morreu naquela cruz e foi ressuscitado. Ou seja, a cruz, irmãos, é o pivô de tudo na humanidade. Em toda a história do mundo, da eternidade, a cruz é o centro da nossa humanidade. Paulo disse também que, se isso não é verdade, então todo o mundo está desiludido. Ele disse que nós somos as pessoas mais miseráveis desse mundo. Paulo estava dizendo para os coríntios, no capítulo 15, depois você lê na sua casa, e ele disse, ele estava dizendo, vocês precisam tomar uma decisão a respeito da cruz de Cristo. E irmãos, eu penso que todos nós que estamos aqui, precisamos tomar uma decisão sobre a cruz de Cristo. Talvez alguns aqui precisam tomar essa decisão pela primeira vez. Tá bom? Mas precisa tomar uma decisão sobre a cruz de Cristo. Talvez você tenha que tomar essa decisão hoje pela 1000ª vez. Porque Jesus disse lá em capítulo 9 de Lucas, versículo 23, que se alguém quiser acompanhá-lo, tem que carregar a sua cruz diariamente. São todos os dias que os discípulos de Jesus precisam tomar uma decisão sobre a cruz de Cristo. E é com esse pensamento que eu quero ver de perto esta frase que Jesus então gritou naquela cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Eu quero pedir licença, né, para vocês, porque realmente eu estou com o coração na mão para tratar desse assunto hoje, sabe? Mas eu entendo que os irmãos aqui me respeitam, por isso me deu a liberdade do púlpito. Então eu quero realmente ver de perto, mas bem de perto mesmo, esta frase. Tá bom? Bom, se puder desconsiderar e contar meu tempo agora, eu agradeço, tá? Porque vai ser meio corrido aqui, com o tempo que eu tenho, trazer a ideia que eu quero tratar com vocês, tá bom? Mas vamos lá então, né? Primeiramente, né, como comunicar o relacionamento entre Jesus e o Pai? Como explicar isso? Em toda a eternidade foram um só. Como assim um só? É como você e seu cônjuge, e aí tornam uma só carne? Será que é essa a ideia? Né? Como você e seus filhos, né? Como você e você mesmo. Como entender isso? Como eles eram três e também eram um só ao mesmo tempo? Não é? As pessoas perguntam, você acredita na Trindade? Ou melhor, existem três, né? Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e outro Deus que é Espírito Santo? Bom, talvez a resposta seja assim, né? Existem três seres divinos, como existe 7 bilhões ou mais de seres humanos, ou como existe bilhões de seres marinhos, né? Talvez a resposta seja essa, né? Agora, olha só que interessante, em João capítulo 1, versículo 1, é um texto um pouco polêmico até entre os cristãos, né? Porque diz que os dois são um, porque ele era Deus, mas ele estava com Deus, ele era e ele estava, né? Mas aí o verbo, que é um deles, se fez carne e habitou entre nós, mas eles não eram um só? Como assim?
Não é tão simples, não é verdade? Em João 5,17, os fariseus queriam matar Jesus porque ele não queria obedecer o sábado e ainda afirmava que Jesus era o pai dele. Desculpa, que Deus era o pai dele. E lá no capítulo 8,19, né, quando perguntaram onde está o pai, ele respondeu: se vocês me conhecessem, também conheceriam o pai. Né? Por quê? Porque o pai e Jesus eram um só, era a mesma natureza, sabe? Pessoas distintas, sim, mas era a mesma coisa, era a mesma natureza. Quando você via um, você viu o outro, eles eram totalmente ligados. A nossa mente humana não consegue alcançar o nível e a profundidade do relacionamento e da natureza que é a natureza divina. Agora, pensa comigo uma coisa. Você já sentiu solidão? Alguma vez? Eu já senti, não queira isso. Eu senti uma solidão tão profunda uma vez que eu viajei fora do país sozinho, sofri preconceito e olha, eu chorei aquele dia naquele hotel que eu queria vir embora, mas eu tinha que esperar mais 2 semanas, sabe? Solidão. Talvez você já tenha sentido isso, aquelas noites demoradas, sabe? Aquelas noites sem fim, aquelas manhãs silenciosas, sabe? Um prato só na mesa, aquela dor, aquele nó na garganta, sabe? Querendo conversar com alguém, mas não tem ninguém, como se você quisesse gritar, sabe? No meio do silêncio, mas não tem ninguém para te ouvir, para te responder. Você está totalmente sozinho. Você já sentiu assim? Teve uma mulher chamada Júlia, e ela escreveu um diário, sabe? Ela escreveu um diário. Ela morava num estado aí, de um outro país, e ela deixou registrado a solidão dela 108 dias antes dela ser morta, esfaqueada. E a repórter encontrou o diário dela, e ela fez uma matéria sobre o diário da Júlia, e ela chamou essa matéria de Quem Pode Amar Júlia? E a cada frase que ela escrevia, ela dizia: quem pode amar Júlia? Quem pode amar Júlia? A história da Júlia poderia ser a história de muitas mulheres, solteira, na casa dos 30 anos, beleza natural, namorados, nossa, ela disse que tinha muitos. Ela dividiu a cama dela em 59 meses com 56 homens diferentes, entrando e saindo de um relacionamento, dizendo que não tinha mais como viver daquela forma. Ela escreveu: eu gostaria que alguém me amasse, eu gostaria que alguém se importasse comigo, eu gostaria de ter alguém que se importasse. E vez após vez, essa repórter escrevia: quem pode amar Júlia? Algumas pessoas conhecem bem esse sentimento. Conhecem muito bem esse sentimento. Mas eu quero propor para vocês aqui, meus irmãos, que nada se compara à solidão de Jesus nessa cruz. Nada se compara. Nada se compara o estado que ele estava, físico de menos, espiritual enorme, emocional então nem se fala, porque pela primeira vez na eternidade, que não tem início, não tem fim, pela primeira vez na eternidade, Jesus está dizendo: eu estou só. Lama, sabactani. Por que, Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E olha, nós precisamos entender um pouco a cena dessa cruz. Porque Jesus já estava pelo menos 3 horas pendurado nessa cruz, cansado, sangrando, exausto, angustiado, e no meio de um silêncio constrangedor,
ele dá um grito: Lemá, Lemá, sabactani, Eli, Eli, Lemá, sabactani. Porque se você parar para pensar, ele falou 7 frases em 3 horas. São 180 minutos. Uma média de quase meia hora de silêncio para cada frase, em média. Você imagina então as pessoas que estavam lá assistindo uma cena de horror. Uma cena de horror, aos pés dessa cruz, olhando esse homem inocente, depois de tudo que ele fez. E meia hora, em média, de silêncio. Sabe-se lá o que estava passando na cabeça dessas pessoas? E de repente eles ouvem um grito: Eli, Eli, lama sabactani. Realmente, nós precisamos entender esta pergunta de Jesus: por que o Senhor me abandonou? Eu gosto de pensar que Jesus não recebeu uma resposta de Deus Pai naquele momento, porque tem uma enorme lição aqui para nós, sabe? Eu gosto de pensar que isso é muito importante para nós, porque esse é o mesmo tipo de pergunta sem resposta que faz com que as pessoas se afastem de Deus durante toda a eternidade. Lembra de Amós? Leia o livro de Amós e você vê quantas perguntas que ele tinha sem respostas. Lembra do profeta Abacuque, que ficava abacucando com Deus? Abacuque significa brigando, brigador. Ele estava brigando com Deus, questionando: mas por quê? Por que que nós somos bons e nós sofremos e as pessoas más estão prosperando? Por quê? E tem lá um monte de porquê. Lembra de Jeremias, o chorão, o reclamão, escreveu um livro chamado Lamentações, e ele se questionando toda hora: mas por quê? Por quê? Olha, irmãos, o porquê é muito importante, muito importante. Por que minha avó sofreu 3 anos na cama com câncer antes de morrer e o Senhor deixou? Por quê? Me dê uma resposta e eu vou para a sua igreja na semana que vem. Alguém disse isso uma vez. Minha filha estava no banco de trás e veio um cara bêbado e bateu na traseira do meu carro. Minha filha quebrou o pescoço e morreu. Por quê? Me explica isso que eu me batizo amanhã. Uma pessoa disse isso. Nós temos um irmão, filho de um irmão lá em Vitória, o Anderson, mora nos Estados Unidos, ele trabalha com a igreja, e ele falou para mim o ano passado, quando ele visitou a gente lá, que ele fez parte de uma campanha de evangelismo na igreja, e eles resolveram ir num bairro bater de porta em porta, e perguntar se as pessoas tinham interesse em estudar a Bíblia, e um da equipe dele bateu na porta de um judeu, e o judeu falou para o rapaz: me explica por que milhões de patrícios meus morreram naquele holocausto, e aí eu vou estudar a Bíblia com você. Por quê? Por quê? Nós temos tantos porquês, não é? Porque existe um inferno, né? Porque meu marido me deixou, meu pai morreu, meu avô se matou. Por quê? Por quê? Por quê? Por que existe um inferno? Explica para mim. Como um Deus tão bondoso criou um inferno. Uma revista chamada La Repubblica, uma revista italiana, disse que o Papa falou que não há inferno. Eu não sei se é verdade o que ela escreveu, porque foi contestado, mas possivelmente porque o Papa não consegue explicar por que existe um inferno, porque um Deus tão bom que ama tanto criou um inferno para as pessoas passarem a eternidade. Todos aqui pagam uma fortuna de impostos.
que são desviados, ao invés de ir para a educação e para a saúde. E é Deus que coloca os governos? E eu tenho que me submeter e ser submisso ao governo? A parte dos meus impostos não era para construir hospitais, escolas? E quando eu preciso de um hospital, eu vou lá, eu não consigo entrar, tem gente morrendo nas filas, eu tenho que pagar a escola para os meus filhos, porque os dinheiros são desviados, mas aí eu tenho que ser submisso, mas por quê? Por quê? Olha quantos porquês tem afastado as pessoas de Deus. E os presídios é para quem? Os presídios são para os nossos filhos? Não, é lógico que não. Os presídios são feitos para as pessoas que fazem mal para os meus filhos. Mas por que meu filho está nesse presídio? Esse foi um dilema de uma irmã nossa, há pouco tempo. E aí? Como nós vamos responder estas perguntas? Senhor, meu Deus, por quê? Por quê? Por que me abandonastes? É importante entender esta pergunta. E eu gostaria de sugerir para vocês 3 ideias, para a gente finalizar isso. 3 ideias. Do que Jesus ensina com essa pergunta na cruz. E a primeira ideia para você refletir é que Jesus quer que nós saibamos que Ele sabe o que é estar perdido. Jesus quer que nós saibamos que Ele sabe o que é estar desiludido, sozinho, desamparado. Jesus sabe. Ele sabe o que é estar sofrendo e ainda por cima separado de Deus. Você acha que ninguém sabe o que você está sofrendo? Você acha que você pode se sentir a pior vítima do mundo, porque ninguém sabe, ninguém entende o que está se passando com você? Então, escuta a voz do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: por que o Senhor me abandonou? Porque Jesus sabe o que é estar separado de Deus, Ele sabe o que é estar sozinho, confuso e se sentindo abandonado. Isaías fala claramente no capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus estava carregando o pecado e a maldade de todos nós. E lá no capítulo 59, versículo 2 de Isaías, ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não ouça. Então, se coloque no lugar de Jesus. O nosso pecado fez com que ele ficasse abandonado naquela cruz. Jesus experimentou aquela separação e Deus, Pai, virou as costas para ele naquela cruz. Ele virou as costas para ele. Ele virou o rosto. E ele não olhou para Jesus, seu único filho, quando ele gritou: meu Deus, por que me abandonastes? Lembra daquela ideia do bode de expiação do Velho Testamento? O emissário, da lei de Moisés, que os pecados do povo eram colocados sobre um bode e era mandado longe no deserto, bem longe do povo de Deus. Lembra disso? Lembra do motivo? Exatamente, esse é o motivo, É o motivo que Deus não podia habitar no meio daquele povo por causa do pecado. Jesus levou voluntariamente
todos os nossos pecados sobre si, e com isso ele foi aquele bode expiatório. Ele entrou no vale da perdição. E quando ele gritou: meu Deus, por que me abandonastes? Ele soube pela primeira vez na eternidade o que era estar separado de Deus. Jesus quer que nós saibamos que Ele sabe, e Ele entende a gente. E Ele sabe o que é estar sofrendo e sozinho e desamparado. Segunda ideia, Jesus também quer nos ajudar a compreender a consequência do pecado. Porque ali, a consequência do pecado, que não era dele, era nosso, fez essa separação. Deus está dizendo com isso: vocês não entendem o que acontece quando vocês abraçam o pecado de forma deliberada, de propósito. Vocês não podem abraçar o pecado e manter um relacionamento comigo. Vocês não podem abraçar o pecado e frequentar o culto. E nem mesmo ler a sua Bíblia. Você não pode abraçar o pecado e manter comunhão com a minha igreja. Você não pode abraçar o pecado e manter a minha presença na vida de vocês. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, leia na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo deu uma bronca neles do porquê eles ainda não haviam expulsado do meio deles irmãos que estavam vivendo deliberadamente no pecado. E Paulo disse no capítulo 5, se afaste dessas pessoas, manda eles embora do meio de vocês. Eles não podiam nem frequentar o culto, eles não podiam ter comunhão com os irmãos por causa do pecado deliberado. Paulo falou para eles no capítulo 5, leia com calma na sua casa depois e você vai ver o que ele disse para eles. Ele falou para eles: eu não estou dizendo que vocês devem viver separado dos imorais, dos hipócritas, não, porque se fosse falar disso, vocês teriam que sair desse mundo. Eu estou falando para vocês se afastarem dos irmãos, aqueles que se dizem irmãos e que andam deliberadamente no pecado no meio de vocês. Paulo falou isso, porque é justamente isso que Jesus quer ensinar nessa cruz, que nós não podemos abraçar deliberadamente o pecado e vir aqui como se tivesse tudo bem. Sabe? A igreja, Paulo falou para Timóteo, é o alicerce, é o fundamento da verdade, lugar de pessoas arrependidas. Não é um clube que você vem aqui de vez em quando, sabe? Tem uma carteirinha, paga uma mensalidade. Não, não é isso não. É Jesus que morreu para resgatar a sua igreja. E ele morreu e ele ficou afastado pela eternidade uma única vez na sua vida, longe de Deus. E Deus virou o rosto para ele, porque não podia olhar para ele por causa dos nossos pecados. Para quê? Para que a gente entenda qual é a consequência do pecado. E na igreja a Bíblia diz: você não pode abraçar o pecado, não pode. A cruz declara que Jesus não pôde quebrar essa regra. Você acha que se alguém que tem pecado pode ter comunhão com Deus e levar a vida como se estiver tudo certo? Pecado deliberado, eu estou dizendo. Mas nem Jesus foi poupado. Nem Jesus. Até o próprio Jesus foi abandonado naquela cruz por causa do pecado. Será que eu posso pensar que eu tenho esse direito? Será que eu posso pensar que eu posso? Não, eu não posso. Porque Ele quer que eu saiba e você saiba o que Ele sofreu como consequência do pecado e o que deve acontecer como consequência do pecado deliberadamente na nossa vida também. Ele quer que nós odiamos
o pecado como a gente odeia o câncer. Ele quer que a gente odeie o pecado como a gente odeia a guerra. Ele quer que a gente odeie o pecado como a gente odeia a morte, porque pecado é aquilo que traz a morte. Ou seja, essa pergunta de Jesus, por que me abandonastes? Ele quer nos ensinar muitas coisas. Ele quer nos ensinar o que é estar separado, perdido. Ele quer nos ensinar quais as consequências do pecado. E terceiro e último, Jesus quer nos ajudar a compreender o preço altíssimo que Ele pagou por nós. Porque na cruz, Deus revelou o valor da nossa salvação. Amém? Ele não escondeu o preço. Ele deixou o preço bem claro para todos naquele momento e para toda a eternidade. E Ele ainda está dizendo hoje, para cada um de nós que estamos aqui, cada vez que você acha que eu não me importo com você, cada vez que você acha que eu não te amo, cada vez que você acha que você não tem jeito mesmo, pare, olhe para esta cruz e escute as palavras do meu filho, chorando, gritando, e eu sem poder fazer nada. Escuta Deus falando para você, meu irmão, minha irmã, escuta Ele falar isso. Eu não pude entrar ali e resgatá-lo daquela cruz, porque ele estava carregando os seus pecados. E eu não pude, Deus não pôde. Deus amou o seu filho de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. E naquele momento de sacrifício, Ele não pôde nem enxugar as lágrimas do seu único filho. Ele teve que virar as costas. Você quer prova maior de amor de Deus por você do que essa? Eu não sei como você ficaria amarrado, vendo alguém maltratar, sacrificar o seu filho. Eu não sei como você ficaria. Mas Deus ficou lá, amarrado, parado, sem poder fazer nada. Dá para entender agora porque Jesus estava suando sangue antes de ir para a cruz? E aí, você acha que o preço que Ele pagou por você foi barato ou foi caro? Hein? O que você acha? Olha que preço que foi pago pela nossa vida. Não é verdade? Então, você acha muito demorado o culto? O dia que você vem aqui para agradecer a Ele pelo que Ele fez por você, você acha muito demorado o culto? Você vai embora correndo depois, nem se despede dos irmãos, veio numa festa de comunhão, mas nem se despede, porque você tem coisa mais importante para fazer. Não fica um pouco mais para aprender sobre Jesus e o que Ele quer para a nossa vida? Você acha o culto demorado? Olhando para tudo que Jesus fez? Você acha que o momento de louvor é muito grande? Ô Márcio, põe 2 cânticos logo, para acabar logo. Você põe 3 cânticos, né? Você acha muito louvar a Deus com tantos cânticos? O que você acha? Você reclama de vir aqui um dia na semana para aprender mais sobre Jesus? Você reclama de vir aqui um dia por domingo, para vir aqui, para cultuar e lembrar de Jesus? Você acha muito o dinheiro que você coloca na oferta
para que outras pessoas nesta cidade possam conhecer Jesus, sendo abençoadas com os recursos financeiros, porque o dinheiro dessa igreja tem que ser usado para isso, amém? Jesus não morreu para nós termos ar-condicionado aqui, tapete vermelho não, né? Não é verdade? Você acha muito? Você acha muito sair do conforto do seu lar à noite para estar com o irmão e ajudá-lo naquele momento difícil? Você acha muito sair do conforto do seu lar e vir aqui adorar a Deus com a sua família? Você prefere ficar na internet? E aí você pode assistir como se isso substituísse o culto de adoração a Deus? Você acha muito? Você acha que é pesado para você demais ter que agradar a Deus, agradar a Jesus? Pensa nisso, irmãos. Porque se você acha que sim, talvez você precisa analisar melhor o preço que ele pagou para te salvar. Talvez você não tenha entendido muito bem ainda qual é a mensagem da cruz. Amém? E para concluir, talvez você tenha perdido um pouco aquele ânimo que você tinha no passado, ou talvez você tenha se desviado um pouco da verdade, ou talvez você tenha se desviado muito da verdade, ou talvez você tenha se ocupado com tantas coisas supérfluas, que não está dando mais atenção para as coisas de Deus. Ou talvez você tem tantos porquês como Jesus, sem respostas, que tem deixado você longe de Jesus. Irmãos, se isso acontece com você, eu queria te encorajar hoje, se esse for o seu caso, é lógico, a olhar para a cruz de Cristo e ver o quanto Ele pagou para que você tenha vida. E se você está dizendo para Jesus, através das suas atitudes, que você não se importa com o preço que Ele pagou, então está na hora de mudar isso, amém? Muda isso hoje, hoje, amém? Muda isso. O preço que foi pago, se o pecado ainda está te aprisionando, lembre-se de Jesus naquela cruz gritando, Eli, Eli, lema sabactani. E nunca esqueça, irmãos, o que Jesus ensinou nessa cruz. Ele sabe o que é estar confuso e perdido, Ele quer que nós saibamos as consequências do pecado, Ele quer que nós saibamos também quanto Ele pagou para que nós pudéssemos ter aquela vida em abundância que Jesus nos prometeu. E por fim, lembre-se, irmãos, que a misericórdia e o amor de Jesus é tão grande, é muito maior do que a nossa capacidade de errar. Amém? Que Ele nos abençoe.